Oi, sétimo ano. Vamos fazer essa correção? Vou iniciar lendo a número 1. Marcos, Beth e Raul fizeram juntos um investimento de R$ 3.000. Marcos aplicou 500, Beth R$ 1.000 e Raul R$ 1.500. Após certo período, esse investimento rendeu R$ 600, que eles dividiriam em partes diretamente proporcionais às quantidades aplicadas, certo, pessoal? Quem aplicou mais vai querer um juro maior, né? O seu direito. Para calcular quantos reais Raul recebeu de rendimento, podemos construir o seguinte esquema. O total do investimento foi R$ 3.000, rendeu R$ 600. Raul investiu 1.500, desculpa. Então, aqui eu cortou, mas é divisão, tá? Então, de 3.000 para 1.500, diminuiu. Não é conta de menos, pessoal. Na proporção é multiplicação ou divisão. Eu vi que teve alguns que confundiram, tá? Então, eu tenho que ver. 3.000 dividido por quantos que dá 1.500? Dividido por 2. Então, logo, esse 600 também vai ser dividido por 2. Então, o rendimento do Raul foi R$ 300. Portanto, de maneira semelhante, aliás, determine quantos reais do rendimento recebeu cada um dos outros investidores. Então, eu comecei aqui com dados iguais, 3.000 deu R$ 600. E quantos que o Marcos investiu? Aplicou, aliás, R$ 500. Então, vamos colocar aqui, R$ 500. Então, diminuiu. Então, 3.000 eu vou dividir por 500. Vai dar quantos? Vai dar 6. Dividiu por 6. Então, se eu dividir por 6... Vou colocar aqui embaixo para vocês verem. Se eu dividir por 6 aqui, eu também vou dividir aqui por 6. 600 dividido por 6 dá R$ 100. Então, o Marcos, o rendimento deu R$ 100. E a Beth? Aqui o cabeçalho, mesma coisa. R$ 3.000 rendeu R$ 600. A Beth investiu R$ 1.000. Então, vamos ver. 1.000. 3.000 dividido por 1.000 dá quantos? Dá 3. Então, aqui os 600 eu divido por 3, tá? Aqui eu dividi por 6. Então, 600 dividido por 3 dá R$ 200. Logo, a Beth recebeu de rendimento R$ 200, tá, pessoal? Vamos ver aqui a número 2, Marcos tem um carro biocombustível que, quando abastecido apenas com etanol, percorre em média 8,5 km com 1 litro. E quando abastecido apenas com gasolina, percorre em média 12 km com 1 litro, certo? Mantendo essas médias de consumo apresentadas, responda as questões. Quantos quilômetros esse carro percorre com 6 litros de etanol? Se com 1 litro ele percorre 8,5, com 6 é só eu multiplicar por 6 litros por 8,5, certo, pessoal? Vou montar aqui para vocês verem. Pessoal, então 6 vezes 8,5 dá 40. Não dá isso, não. Dá mais. Desculpa, pessoal, eu digitei errado. 51. Eu já tava pensando, 6 vezes 8 é 48. Tinha que dar mais. 51 quilômetros. E com a gasolina? Com 9 litros de gasolina. Então, cada litro de gasolina
ele percorre 12 quilômetros. Então, se ele tiver 9 litros, 9 vezes 12, 108 quilômetros com gasolina. Letra B. Para percorrer 204 quilômetros, o carro de Marcelo consome quantos litros de etanol ou de gasolina? Se ele estiver trabalhando, utilizando só etanol ou se estiver utilizando só gasolina. Então, ó, ele precisa percorrer 204 quilômetros. Se ele for usar etanol, a cada 8,5 quilômetros, ele utilizará 1 litro. Então, como é que eu vou saber para saber quantos litros que ele vai precisar? Eu vou dividir, pessoal. Então, é 204 quilômetros dividido por 8,5 quilômetros que ele faz por litro. Para mim saber quantos que dá em litros de etanol. Esse cálculo vai dar 24 litros. Ele vai precisar de 24 litros de etanol. Agora, se ele utilizar a gasolina, esse 204 quilômetros ele vai dividir por 12. Porque a gasolina, cada 1 litro faz 12 quilômetros. Então, 204 dividido por 12 irá dar 17 litros. Certo, pessoal? Vamos a número 3. Em um edifício, as vidraças são limpas uma vez por semana, com uma equipe de 14 funcionários em 6 horas de trabalho. Considerando que o ritmo de trabalho se mantenha, responda as questões. Pessoal, se eu aumentar o número de funcionários, o tempo para limpar as vidraças vai aumentar ou diminuir? Quanto mais pessoas trabalhando, será em menos tempo, certo? Então, irá diminuir. Letra B. Neste caso, as grandezas, quantidade de funcionários e tempo de trabalho são diretamente ou inversamente proporcionais. Justifique. Para ser diretamente proporcional, se eu aumentar os funcionários, tem que aumentar o tempo. E se for inversamente, se eu aumentar os funcionários, diminuirá o tempo, certo? Logo eu posso dizer que quanto maior o número de funcionários, menos tempo eles terminarão o trabalho, em menos tempo, não é? Então, essa é a resposta que vocês devem dizer aqui. Agora, a letra C, a gente vai calcular. Já vou montar aqui para vocês e a gente já vai calcular. Prestem atenção. Eu montei a tabela aqui, 14 funcionários trabalham 6 horas. Se for 12 funcionários ou se for 16 funcionários, vamos ver quantas horas que dá. O que eu tenho que fazer? 14 dividido por 12 deu 1,66666, infinito. Depois eu multiplico pelo número de horas, que é 6, certo? Deu 7 horas. Aqui com 16 funcionários, eu faço 14 dividido por 16, deu 0,875. Depois eu multiplico por 6, deu 5 horas, 5,25 horas. Calma aí que depois a gente vai ver em minutos. Pessoal, como são grandezas inversamente proporcionais, aqui eu dividi, depois eu multipliquei, certo? Se fosse proporcionalmente, diretamente proporcionais, aqui eu dividiria e eu pegaria o 6 e também dividiria por esse valor, certo? Então, essa é a diferença.
Agora, esse 25 aqui é horas, não é minutos. Então, eu posso dizer que são 5,25 horas ou 5 horas. Aqui não vai dar. Ou 5 horas e quantos minutos? Ó, o 25 é uma parte, aliás, é 1/4 de 100, certo? 25 é uma parte de 100. 1/4 de 100. Para mim fazer R$1, eu preciso de 4 moedas de 25 centavos, certo? Então, se eu tenho uma moeda, é 1/4. E 1/4 de hora, uma parte de 60 dividido por 4, então eu pego 60 e divido por 4, vai dar quantos minutos? 15 minutos, certo? Era isso. Não deixem de estudar, prestem muita atenção e me procurem caso tenham ainda dúvidas, certo? Até mais!